Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daiane do canal Mensagem da Cruz e nessa temporada, mais especificamente no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma palavra que fala sobre propósito, sobre chamado. Então fique ligadinho aí até o final desse vídeo e que Deus o abençoe, que te responda em nome de Jesus. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje, como combinado, nós vamos falar sobre chamado, sobre propósito. Então eu quero que você me acompanhe em Isaías 49, verso 6, que diz o seguinte: disse mais, pouco é que sejas o meu servo. Já nesse iniciozinho, dá uma paradinha aí, já nesse iniciozinho nós podemos ver uma coisa. O que o Senhor Jesus ele fala? Pouco é que sejas o meu servo. Como assim? Quer dizer que Jesus não quer que você seja simplesmente um robozinho, que você seja simplesmente um servo, ou somente um servo. Que não seja mais que isso. Ele quer que você seja muito mais que isso. Como assim? Ele quer que você seja amigo dele. Moisés, quando estava nessa terra, o que ele foi considerado? Amigo de Deus. Ele quer te considerar um amigo, aquele o qual você conta as coisas. Sabe aquele amigo ou amiga que você diz como foi o seu dia, que você conta que aquele estranho fez isso, que aquela outra pessoa fez aquilo, que não sei quem fez aquele outro, sabe? Jesus quer ser essa pessoa, ele quer te ouvir e ele quer falar contigo, porque ele também diz na palavra dele: eis que estou à porta e bato. Ok. Alguém? Agora trazendo para o nosso dia a dia. Alguém está à nossa porta e bate. Mas diz mais nesse versículo: e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta? Então, o que quer dizer? Você tem que, para abrir a porta, você tem que ouvir. Então eu digo para você, esteja pronto para ouvir o Senhor Jesus ele falar. Mas, lembrando, também diz a palavra, esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Esteja pronto para ouvir o Senhor Jesus, aquilo que o Senhor declara na palavra dele. Então vamos continuar lendo aqui. A gente já leu. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, seja amigo de Deus, para restaurares as tribos de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó significa enganador. Por quê? Porque Jacó, na Bíblia, o que ele fez? Enganou seu pai, enganou seu irmão. E ele fugiu. E no que ele estava fugindo, ele falou com Deus e ele queria uma resposta. Só que essa resposta não veio. Então, ele lutou com Deus. O que diz? Tem um louvor que diz o seguinte: Jacó segurou o anjo e não o deixou subir. Jacó segurou o anjo e o anjo era quem? Deus. Jacó lutou com Deus. Agora, depois de Jacó, o nome dele foi para Israel. Se passou a ser Israel, que significa o quê? Aquele que lutou com Deus. Ou seja, por onde ele passava, aonde ele ia, ele era conhecido por aquele homem que tinha lutado com Deus. E olha aqui o que mais que disse. O que mais não? O que disse nessa parte? Para restaurares as tribos de Jacó. Para que Jacó, que foi o enganador, para que você que muitas vezes errou, pecou, traiu, fez alguma coisa errada, que eu não estou aqui para julgar você, mas você sabe se você fizer um não errado. O que ele quer? Ele quer restaurar esse Jacó, ele quer restaurar a sua vida. Quando você vai se casar,
o que acontece? Você oferece algo para sua esposa ou para o seu esposo, não é verdade? Além das coisas materiais, você oferece uma outra coisa chamada amor. Mas você só vai poder dar amor para aquela outra pessoa, para o seu cônjuge, se você estiver cheia ou cheio de amor. Não é verdade? Então, o Senhor Jesus, Ele quer restaurar te enchendo, para que você não seja mais enganador, para que você não seja mais pecador, mas para que você seja uma bênção. Por isso, Ele quer restaurar. E Ele quer, na verdade, que você restaure. E como? Como que você vai restaurar? Buscando, ouvindo a Deus, se entregando para Deus. E vamos continuar aqui, ó. Também te dei para a luz dos gentios. Quem eram os gentios? Quem é os gentios, na verdade, ainda hoje? O mundo todo é o gentio. Porque os escolhidos por Deus era aquela nação que Deus nasceu, onde Jesus nasceu. Só que diz a palavra de Deus que Ele veio, mas os seus não quiseram, não receberam. Então Ele foi para quem? Para o mundo. Ele espalhou a palavra ao mundo. Para quê? Para que você, que somos gentios, recebêssemos a palavra de Deus. E olha o que mais que diz aqui, ó. Para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Para você ser a salvação de Deus, seja orando, seja evangelizando, seja pregando, seja fazendo vídeos, seja fazendo isso, fazendo aquilo. Então faça a vontade de Deus. Aí você pode fazer a seguinte pergunta para mim: mas Daiane, você não ia falar de propósito, de chamado? Eu falei de propósito, eu falei de chamado aqui. Você foi chamado para restaurar, como disse aqui, para restaurar as tribos de Jacó, para ser o melhor, para ser amigo de Deus, para não ser simplesmente um servo qualquer, mas para ser amigo, para ser o melhor de Deus. Então seja o melhor de Deus. Eu não vou te falar mais coisa porque não cabe a mim dizer que você deve ser isso ou você deve ser aquilo, mas cabe a você ser amigo de Deus e Deus falar com você. Porque é o seguinte, a minha oração, eu não posso pedir algo, vamos dizer, eu quero algo para prender meu cabelo, mas eu não posso pedir para você, para pedir para Deus, para pedir para o meu pai, ou para pedir para minha mãe, ou para o meu esposo. Não, eu tenho que pedir para quem? Eu tenho que ir lá e direto na fonte e pedir. Então, quando você quer falar com Deus, você vai direto na fonte, que na verdade se encontra em Jesus. Porque Jesus disse que Ele seria um intermediador entre eu e Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o meu pedido vai para Jesus que leva até Deus. Não existe outro intermediador. Existia antigamente os sacerdotes, mas agora não existe mais. Agora eu posso falar diretamente. Entenderam? Então, o chamado, o propósito, você não vai ouvir de homem, você não vai ouvir de mulher, você não vai ouvir de ninguém, mas você vai ouvir de Deus. Isso sim, você pode ter certeza de que você vai ouvir. E o que a palavra de Deus diz quanto a isso? Que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Por que muitos chamados e por que poucos escolhidos? Jesus, o nosso Deus, escolheu todo mundo. Porém, nem todo mundo quis dar ouvido. Por isso que são poucos escolhidos. Deus chama todo mundo com propósito, todos têm um chamado, mas nem todos querem
dar ouvidos a Deus. Nem todos querem cumprir aquilo que Deus tem para cada um. Então saiba que aquilo que Deus ele fala contigo, é no secreto, é somente contigo, não é comigo, não é com mais ninguém, é contigo. E ele quer ser o teu amigo. Como disse assim, pouco é que sejas o meu servo. Ele não quer ser só que você seja só o servo, um servo qualquer. Não, ele quer que você seja o servo, o grande amigo, verdadeiro, fiel, constante, que ouve a Deus. Então ouça a Deus e faça o melhor e tenha o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Mas antes de nós terminarmos esse nosso vídeo, eu quero pedir para você, antes de deixar o seu like, o seu joinha, para você se inscrever nesse canal, e do lado de se inscrever tem um sininho. Você ativa esse sininho para quê? Para que você receba as notificações para saber de quando chegarão os vídeos novos. Pois na verdade os vídeos novos chegam toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 9 horas. Tá bom? Eu conto com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.